Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. Hoje o nosso programa fala sobre o mercado de trabalho para pessoas com deficiência. E para nos ajudar com este tema, eu recebo aqui a psicóloga Viviane Moura e também a assistente social Alessandra Forner, ambas da APAI, a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Valinhos, aqui do interior de São Paulo. Sejam bem-vindas ao programa Ação Nacional, Alessandra, também a você, Vicky, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada. Nós que agradecemos, né, essa oportunidade. Que bom, é um tema muito interessante para a gente poder falar, desmistificar também essa questão, né, do emprego, do trabalho, né, na área dos deficientes e também tirar um pouco desse preconceito e tudo mais, né? Que existe capacidade e força, sim, vontade de vencer de ambas as partes, por parte deles também, né? Com certeza. Exatamente. Eu acredito que, antes de mais nada, nós temos que pensar que atrás de um PCD existe uma pessoa. É verdade. Né? Sempre. É uma pessoa que sente, né, como a gente, uma pessoa que tem medo, que tem vontade, que tem sonhos, né? E uma pessoa que tem capacidade de realizar todos os sonhos dele, né? Então, a gente não pode focar única e exclusivamente na deficiência. Exatamente. Né? A gente precisa conhecer a história dele, conhecer a história da família e aí, a partir de então, trabalhar as habilidades para poder realizar o sonho, né, dele ter uma profissão, dele ser inserido no mercado de trabalho. A independência dele, né, a autonomia, porque a gente trabalha as questões dos assistidos, né, especificamente da APAI que nós trabalhamos, essa autonomia dele. Por quê? Os pais não vão viver para sempre, os cuidadores não vão viver para sempre. E quem que vai cuidar da pessoa com deficiência, né? Então, tanto eu, a Viviane, nós temos que lembrar que nós temos a terapeuta ocupacional, que é a Diane, que trabalha com a gente, que nós trabalhamos as questões dos assistidos na independência dele, na autonomia, para que ele possa trabalhar e morar sozinho. Por que não morar sozinho? Sim, sempre pensando, né, Vivi, Sim. na rede de apoio dele. Porque a pessoa PCD, ela precisa ter a rede de apoio. Deixa eu falar um pouquinho, a gente começou já gatamos a segunda aqui no programa, né? Mas eu gostaria de falar um pouquinho, a gente estava fora do ar, eu quero falar isso para vocês, que foi muito interessante essa informação. E vocês lidam com a APAI especificamente, mas existe, lógico, outras instituições que trabalham com pessoas, né, com deficiência, de graus diferentes e tudo mais. Especificamente um pouquinho, fala sobre a APAI para nós. Hoje, muita gente conhece a APAI porque eu acho que ela não é só no estado de São Paulo, ela é do Brasil todo. Brasil todo, ela é uma referência, né? Mundial, inclusive, ou nacional? Nacional. Nacional, a APAI é nacional, mas ela tem em todo o Brasil, né? Em todos os municípios do Brasil tem uma APAI, né? E aqui na APAI de Valinhos a gente trabalha com as pessoas com deficiência intelectual, autismo e múltiplas deficiências, né? Então a APAI assiste da área da saúde, educação e assistência social. Nossa equipe trabalha com os assistidos dentro da área da assistência social, né? Então, a gente trabalha as famílias e os assistidos. Olha que legal. Isso. E aí elas me falaram um negócio assim, a gente trabalhar com eles é a gente que aprende mais. É verdade isso? É verdade. Nossa, é muita verdade, porque assim, a gente acha, às vezes, a gente tem uma arrogância de saber que a gente sabe, achar que a gente sabe mais do que eles, né? Mas com a simplicidade deles, a alegria deles, eles dão uma lição de vida na gente, né? Porque a gente imagina assim, eles não têm problema, né? Porque eles estão aqui sendo cuidados pela gente, a gente resolve todos os problemas deles. Mas isso não é verdade,
né? Eles têm problemas financeiros, eles têm problemas de relacionamentos entre o pai, a mãe, os irmãos, né? Algumas famílias não quiseram eles quando eles nasceram e descobriram a deficiência. Então, delegaram eles para outras pessoas cuidarem. Então, sofrem preconceito o tempo todo, sentem dor, sentem medo, e nem assim eles são tristes, eles são felizes. E às vezes, quando eles percebem que a gente está triste, eles vêm dizer para a gente, não, fica bem, isso vai passar, né? Então, é cada lição que a gente aprende. Às vezes a gente chega lá, né, cansado com o nosso trabalho, com os problemas de casa, isso. A gente acaba... Aí eles vêm com aquele sorriso lá, dá um abraço, Exato. Um beijo, né? A gente fala assim, meu Deus do céu. Depois a gente fala que a gente tem problema, né? Então, assim, é pequeno. É pequeno. É pequeno. Os nossos problemas são pequenos perto deles. É como a Vi falou, né? Tem famílias que até hoje não aceitam ter um filho com deficiência, não é, Vi? Uhum. Que vive esse luto porque não aceita. Então, essa criança, ela vai crescer, vai ser um adolescente e ele vai envelhecer. Né? Ele vai envelhecer e é por isso que nós trabalhamos muito o apoio ao envelhecimento. Especificamente o mercado de trabalho, a gente está tentando prepará-los. Por quê? Para eles terem, a gente sempre fala, essa autonomia. Porque, gente, o mercado às vezes é cruel. Sim. Né? Sim. E a gente acaba preparando eles para a inserção no mercado de trabalho, enfim, para que ele possa ter essa independência. Eu sempre falo que ele precisa ser o protagonista da sua vida. E quais são as melhores alternativas aí para captar aí, profissionais, né? Para captar profissionais, né? PCD, no caso, né? No mercado de trabalho. Como é que é esse peneirar? Como é que é esse relacionamento, por exemplo, de vocês com a empresa? Existe isso ou não é vocês simplesmente colocam ele lá ou tem esse relacionamento com o RH de uma empresa? Não, é feito todo um trabalho, né? Aí a gente vai complementando. A empresa, às vezes, entra em contato com a gente, né? Ou via e-mail, ou telefone, e solicita para ver se solicita PCDs, né? Aí o que a gente faz? A gente pergunta quais são as habilidades, tudo via e-mail ou faz já o contato. Muitas vezes a gente faz visita, né, Vi? Uhum. Faz visita para conhecer o local juntamente com a TO, né? Porque aí a terapeuta ocupacional vai conhecer o local de trabalho que esse PCD vai trabalhar. Mas a gente tenta, sim, sempre estreitar com o RH. Aí a Viviane que acompanha. Mas o primeiro passo mesmo, a gente aborda as famílias, né? Para conhecer as famílias, para ver as necessidades e conhecer a pessoa que vai ser encaminhada para essa vaga. E aí a gente faz um curso de preparação na APAE, né? Geralmente esse curso são oferecidas de 13 a 15 vagas por ano. Né? Esse curso tem a duração de 8 meses. Durante o curso nós oferecemos vários temas, são preparados vários módulos, como se comportar numa entrevista de emprego, formas de comunicação, documentação, como tirar a documentação mesmo pessoal, que muitas vezes eles não sabem quais são os documentos necessários, aonde tirar esses documentos, carteira de trabalho, título de eleitor, né? Reservista. Carteira de reservista. E aí eles passam esses 8 meses com a gente para aprender o que é o mercado de trabalho, né? Captação de vaga, como fazer um currículo, né? E aí, enquanto isso, a gente vai ensinando para eles como procurar uma vaga, qual é o meu perfil, o que eu quero. São feitas avaliações de habilidades, o terapeuta ocupacional trabalha essas avaliações de habilidades para a gente descobrir o perfil deles, assim, eu sou boa em quê, né?
eu faço muito a parte de ajudá-los a se conhecer, né? O que eu gosto, o que eu não gosto, por que eu gosto, por que eu não gosto. Então, é o período que a gente tem para ajudá-los a se descobrirem e para a gente também conhecê-los. Conforme as vagas vão surgindo, a gente consegue entender o perfil da vaga e qual é o melhor candidato para aquela vaga, né? E aí a gente também vai entrando em contato com as empresas para dizer, né, para eles a importância de ter um funcionário PCD dentro da empresa, né, e explicando o que é a deficiência intelectual, o que é o autismo. E aí isso vai cada vez mais as empresas vão tendo esse conhecimento e buscando, sabendo do nosso curso, eles vão, no primeiro momento, buscar lá com a gente os candidatos. Então, o trâmite não é a empresa que vem atrás de vocês vão atrás da empresa? Às vezes tem empresas... É de via dupla, assim, a gente busca a empresa e a empresa também busca a gente. Quando a gente já faz a parceria, né, Vi, eles acabam tendo essa liberdade de entrar em contato com a gente. Mas eu acho que é importante, só completando o que a Vi falou, que nós também fazemos uma palestra de sensibilização nas empresas, né? Porque assim, como que esse funcionário vai receber esse PCD, né? Então, assim, aí nós fazemos essa palestra, a gente vai até a empresa, já chegamos a fazer palestras até na pandemia, não foi? Durante a pandemia. Exatamente, durante a pandemia, online. Foi bem bacana, né? Então, essa palestra de sensibilização é importante acontecer, porque nem todo mundo está preparado para receber os PCDs, né? Sem dúvida. Olha, gente, em colaboração ao projeto de preparação para o mercado de trabalho da PAI de Valinhos, os alunos visitaram a sede aqui da Rede Século XXI para conhecer de perto o dia a dia de uma emissora de televisão. Vamos ver. A PAI de Valinhos, do interior do estado de São Paulo, está com um projeto para preparar os seus assistidos para o mercado de trabalho. E nós, da Século XXI, fomos incluídos nessa e hoje a gente vai viver uma experiência diferente para viver completamente essa preparação para o mercado de trabalho. Hoje eu passo o meu bastão para o Elton. Então o Elton vai ser o repórter da Rede Século XXI nesse dia de hoje. Obrigado, doutor. Bom dia, amigos da Século XXI. Estamos aqui nesse cenário mostrando como que se passa uma rede de televisão, como que é o dia a dia de uma rede de televisão, tudo, o cenário, enfim. E vamos conversar aqui com o Zeca Portela, que é o diretor artístico da Rede Século XXI. Zeca, bom dia, tudo bem? Bom dia, como é que você está? Tudo bem, tudo ótimo. Zeca, quantos funcionários no total aqui na Rede Século XXI? Ao todo nós temos quase 300 funcionários. Elton viveu a experiência completa de um repórter. Pôde falar em frente à câmera e até fazer suas primeiras entrevistas. Marina, bom dia, tudo bem? Bom dia. Marina, como é que está sendo essa experiência da sua visitação aqui na Rede Século XXI? Está sendo boa, aprendendo muita coisa, vendo o cenário. Muito bom. Essa experiência você quer levar para a sua vida? Sim, com certeza. Os alunos da PAI puderam conhecer toda a sede da Rede Século XXI. Visitaram os estúdios de gravação, acompanharam um programa ao vivo e tiveram a experiência no Chroma Key. Eles ainda puderam entender tudo o que acontece por trás das câmeras. Como nós estamos trabalhando o tema comunicação, foi muito positivo eles conhecerem os estúdios, como funciona, né? Até para eles, futuramente, escolher uma profissão, como nós vimos o Elton, né? O repórter por um dia. Quando a gente fala PCD, pessoas com deficiência intelectual, autismo, a gente quer trabalhar as habilidades deles e mostrar que eles têm sim potencial para assumir um cargo numa TV, numa rádio, numa empresa.
enfim, né? Tem campo para eles, é isso que a gente acredita. Nessa visitação, encerramos nossa participação com as imagens de Guto Stancati, Elton Tenório, Rede Século XXI. Aí, que legal! Já temos um repórter aí a mais. Com certeza. Olha que isso, né? É o que a gente estava conversando aqui agora. Que legal. A gente tem uma visão, né, muitas vezes muito diferente daquilo que a gente imagina. É aluno da PAI. Olha só que bacana. Faz entrevistas, conversa, né? Bem que você falou, né? Uhum. Convive com a gente normalmente, né? E foi muito emocionante essa semana, a tia dele esteve na PAI e nos deu um feedback a respeito desse dia. Nós não sabíamos, nesse dia ele estava comemorando, assim, estava fazendo 3 anos da morte do pai dele. Nossa. E o pai dele tinha dito para ele que ele nunca poderia ser um jornalista, porque eles não tinham condições financeiras para isso. E ele chegou na casa da tia dele, hoje ele mora com a tia, e aí ele falou assim, que há 3 anos atrás ele estava vivendo um dia muito triste, mas que naquele dia ele estava dando o primeiro passo para realizar o sonho da vida dele, que era ser um jornalista, e que era o dia mais feliz da vida dele. Oh, que e foi um dia muito emocionante para a gente, o dia que a tia disse isso para a gente. Nós ficamos assim... Então, por isso que a gente fala que não é um trabalho, né? É uma missão, eu acho, né? É lindo, para a gente... É um aprendizado, como você falou, como vocês falaram no início, que a gente aprende com eles mesmo, né? Isso é uma lição de vida para nós, uma pessoa falar, viver uma experiência dessa e você fazer parte disso. Né? Isso. Isso está sendo uma experiência para nós aqui, com certeza. Que marca que nós vamos deixar na vida dessas pessoas. Exatamente. Eu acho que eu sempre levanto, e eu falo isso sempre para a Vi, que é minha companheira aí já há um bom tempo, né? Que marca que nós vamos deixar hoje na vida dessas famílias, porque a gente não trabalha o assistido do mercado de trabalho isoladamente da família. A gente precisa ver a família como um todo, né? Então, assim, eu sempre falo, meu Deus, que marca eu vou deixar na vida dessa pessoa? Quais são as principais barreiras enfrentadas por essas pessoas com deficiência intelectual ao buscar uma capacitação, profissional e também de educação? Bom, acho que a principal mesmo é assim, eles enfrentam, além das barreiras arquitetônicas também, né, porque alguns, além de terem deficiência intelectual, também têm algum tipo de deficiência motora, né? A deficiência intelectual pode vir associada a algum outro tipo de deficiência, né? Nós temos alguns casos assim na APAI. Né, alguns também moram em lugares muito afastados da cidade. Muitas vezes a dificuldade com o transporte para chegar até um centro de aprendizado, por exemplo, né, demora, o ônibus não passa, ou o local que o ônibus passa tem ruas esburacadas, não tem acessibilidade para ele. Muitas vezes a família também pode ser por falta de recursos, a família também ela não consegue bancar nem essa estrutura. Exatamente, né? Ou quando conseguem chegar até o local para fazer o custo do curso é muito caro, ou não encontram os profissionais com capacitados suficiente para entender aquela deficiência, né? Porque às vezes eles não entendem da mesma forma que o colega que não tem deficiência entendem. Eles demoram um pouco mais para entender, para aprender,
Então, a gente precisa, muitas vezes, transformar aquele conteúdo do conhecimento de uma forma mais fácil, né? Às vezes com figuras, às vezes com filmes, né? Para que eles consigam entender aquilo de forma mais fácil. Adaptar, na verdade, né? E a gente percebe, né, Vi, porque o nosso curso, ele é adaptado. Isso. Todo adaptado. Turma né? a turma. A gente não faz um curso esse ano igual o que a gente fez ano passado, porque uma turma é diferente da outra. Entendi. E nós, esse ano, tivemos um aumento de autistas. Aí a Vi, né, que ela pode falar sobre isso, adaptou, porque a deficiência intelectual é diferente, né? E quando essas pessoas com deficiência chegam, conseguem, têm o recurso, chega para fazer o curso, eles se deparam com a pessoa que não está preparada para dar o curso, né? Muitas vezes a pessoa não está preparada para montar um curso adequado que atenda a necessidade daquela pessoa com deficiência. Uhum. Existem escolas que se propõem a fazer uma parceria, por exemplo, vamos citar aqui a questão da APAE, né, de fazer uma formação, por exemplo, de curso técnico, de uma forma assim, para essas pessoas que não têm um poder aquisitivo, essas famílias, melhor dizendo, e de uma forma gratuita? Tem essa parceria? Ainda com as pessoas com deficiência, ainda não. Pelo menos aqui surgiu. Na cidade de Valinhos, ainda a gente não tem. Então eu lanço esse desafio aqui no ar, tá bem? Para você, olha, para você que conhece alguém que é dono de escola, para você que tem uma escola, que você possa fazer um benefício enorme para essas pessoas que precisam muito, gente. Nossa, né? muito. A APAE precisa, essas pessoas precisam dessa capacitação, né? Para eles poderem entrar no mercado de trabalho. Sim. Aliás, quais são as reais oportunidades de trabalho para eles? Tipo assim, o que mais se procura para uma pessoa que apresenta essas deficiências? Olha, a gente tem muitas vagas em supermercados, né? Para trabalharem como pacoteiros. E a gente, assim, a gente fica um pouco chateada com isso, porque a gente fala assim, eles não precisam trabalhar, não menosprezando a função de pacoteiro, não é isso. Sim. Mas, assim, eles têm capacidades e habilidades para exercerem funções melhores também, né? Então, só que, assim, a maioria das empresas, quando elas buscam profissionais PCDs, elas não querem profissionais com deficiência intelectual. Elas buscam profissionais com deficiência motora, ou deficiência auditiva, ou deficiência visual, né? Porque elas entendem o deficiente intelectual como ainda uma expressão pejorativa, que muito se falava, né? Como um retardado mental. Então, um retardado mental não entende o que é dito, né? Mas o deficiente não vai acompanhar o processo do trabalho que precisa ser exercido. Exatamente. Mas, assim, a deficiência intelectual, ele acompanha, ele tem graus de deficiência. Um deficiente intelectual leve, ele aprende de uma forma mais devagar, mas ele aprende. Ele no tempo dele. Ele consegue aprender a ler, a escrever. Nós temos deficientes intelectuais que fazem curso de informática, né? E que hoje trabalham, por exemplo, no setor administrativo de algumas empresas, ajudando ali os outros profissionais, né? Então, o nosso pedido é que as empresas olhem mais para esse tipo de deficiência, né? O nosso grande desafio é fazer com que as empresas olhem para eles. Não é, Vi? Porque a gente tem visto, né? Quando surgem as vagas, a gente encaminha, mas nós gostaríamos muito que as empresas fizessem essa parceria com a gente. Porque eles têm habilidades. Muitas vezes, da parte da empresa, falta formação e informação para elas. Exatamente. Porque como você mesmo diz, a primeira reação é de que não, essa pessoa não tem essa habilidade, eu não posso colocar na mão dela uma responsabilidade X. Isso. Porque ele acha que essa pessoa não vai ter intelectualmente capacidade para isso. Isso. Ou aí, quando eles estão em uma empresa, geralmente eles estão no setor de limpeza, né?
Mas agora a gente tem alguns parceiros, né? Algumas empresas parceiras, como redes de drogarias, ou outras empresas que eles conseguem entrar na área de produção. Então, a gente está conseguindo devagarzinho, né, levar esse conhecimento, desmistificar sobre as deficiências e mostrando para ele as capacidades e habilidades dos deficientes. Existem leis no Brasil para incentivar aí a contratação de pessoas com deficiência? E quais seriam essas leis? Elas funcionam realmente para o contratado e também para a contratante? Como é que é esse mercado? Hoje, eu acho que é importante a gente citar a lei de cotas, né? A lei da pessoa com deficiência, que é um avanço, né? Que a lei ela é de 2015, correto? Isso. A lei da pessoa com deficiência é de 2015 e a lei de cotas, que é de 91, né? Eu acho que é importante também ressaltar aqui que a APAE é pioneira. Ela começou o trabalho de inserção no mercado de trabalho em 1990, né? Olha. Mas voltando aí, a lei de cotas é que exige essas contratações nas empresas, né? Em supermercados. Então, existe a lei de cotas e existe a lei da pessoa com deficiência. A lei de cotas é empresas acima de 100 funcionários, é estipulado que ela exigido, na verdade, que tenha de 2 a 5% de pessoas com deficiência como no quadro de funcionários, né? Acima de 200, 2% de funcionários PCDs e assim sucessivamente. Conforme vai tendo. Conforme vai aumentando o número de funcionários, né? E o Ministério Público é quem fiscaliza essas empresas para ver se eles têm cumprido essa lei, né? E isso se cumpre. A gente até percebe quando existe uma procura maior, a gente fala assim, Ministério Público está batendo as portas. Está batendo nas portas. Isso, exatamente. E a lei a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência é que garante os direitos da pessoa com deficiência, não só no mercado de trabalho, mas em todas as áreas, saúde, educação, assistência social, transporte, né? Transporte e tudo mais. E dentro da empresa, eles são contratados pelo regime CLT, né? Isso a lei garante, a lei de cotas garante isso, e trabalham 8 horas por dia, conforme a lei trabalhista exige, né? Dentro das normas eles têm os mesmos direitos. Isso, não tem um diferencial, porque às vezes as pessoas falam, eles têm um diferencial. Tem fundo de garantia, tem tudo assegurado pela lei. Tanto é que nós temos assistidos que são aposentados hoje. Olha. Nós temos assistido que são aposentados. Até nesse existe menor tempo de trabalho para eles? Não. No caso, para eles se aposentarem antes por ter deficiência? Não. Não? Não. Olha isso. Porque tem muita gente que acaba se aposentando quando está trabalhando, ocorre um acidente, perde algum membro, pode dar entrada como deficiente. Isso. E eles? Não, eles não. Eles podem trabalhar tempo normal, desde que eles estejam bem para isso. Entendi. Eles podem, sim, aposentar por acidente, assim, ou porque está doente, mas dentro dos parâmetros normais. Normais. Tem que cumprir pelo menos um período de trabalho para poder conseguir aposentadoria. Bom, gente, o IBGE divulgou o resultado da pesquisa que demonstra a desigualdade no acesso à educação e mercado de trabalho entre pessoas com deficiência e sem deficiência, né? Vale lembrar que no Brasil a população PCD é composta por 18 milhões de pessoas. Vamos ver.
Luiz Carlos tem 46 anos e há 8 trabalha neste supermercado no Rio de Janeiro. Ele tem deficiência intelectual e ficou um longo período desempregado. Chega assim umas 7 horas, vou abastecendo as coisas, ajudando as fiscais, elas pedindo as coisas, a gente ajudando. Aqui no SAI, quando eles precisam da gente também, tem que estar ajudando eles. O gerente, quando pede as coisas, Luiz, me ajuda aqui, eu ajudo com o maior prazer. No Brasil, há mais de 18 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, quase 9% da população. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada hoje pelo IBGE, revela que elas têm dificuldades para conseguir emprego. Os dados mostram que só 29% das pessoas com deficiência estão no mercado de trabalho. Entre as pessoas sem deficiência, esse percentual é de 66%. A desigualdade também está no acesso ao trabalho formal. Mais da metade das pessoas com deficiência que trabalhavam estavam na informalidade. E 38% das pessoas sem deficiência estavam nessa condição. Quanto ao salário, o rendimento médio real recebido pelas pessoas ocupadas com deficiência foi de R$ 1.860. O das pessoas ocupadas sem deficiência foi de R$ 2.690. Além disso, as pessoas com deficiência têm menos acesso à educação. A taxa de analfabetismo foi de 19,5%. Das pessoas sem deficiência, 4%. Apenas 1 em cada 4 pessoas com deficiência tinham concluído o ensino médio. Já entre as pessoas sem deficiência, mais da metade concluíram. Olha aí, tá uns dados aí que até nos preocupa, né? A gente viu que existe uma disparidade do salário, né? Porque a pessoa tem deficiência. Por que disso? Olha, pelo menos com os nossos parceiros, a gente não sentiu isso, né, Vi? Aqui na cidade de Valinhos, a gente acompanha isso, a gente fez esse levantamento. Eles recebem de acordo com o cargo que eles estão trabalhando. É o cargo, todo mundo recebe aquele valor, inclusive Exatamente. Inclusive eles, né? Mas, assim, a gente sabe que não é em todo município que funciona dessa maneira, né? E não deveria, né? Com certeza. Eles teriam que receber realmente igual a todo mundo. Sim. Né? Bom, gente, e como podemos conscientizar também os empregadores sobre os benefícios da contratação de pessoas com deficiência intelectual e superar possíveis preconceitos ou esses estereótipos? Hoje, pode falar. Quanto mais a gente puder levar o conhecimento até eles, né, mostrar o que é a deficiência intelectual e eles poder conviver de perto com as pessoas com deficiência. Ter essa oportunidade de conhecê-los, né? Isso. Porque às vezes eles não contratam por desconhecimento, por medo, por preconceito, né? Eu acho que isso precisa mudar, né? A nossa luta de anos aí é isso, né? Então, assim, exatamente por medo, né? Se eu contratar essa pessoa, será que ela vai conseguir concluir o trabalho dela? Eles vão. E tem também aquela outra questão, se a pessoa, mas eu contrato uma pessoa dessa, depois ela sofre um acidente aqui por não conseguir estar capacitada, aí eu vou ter que indenizar, não sei o quê. Tem tudo isso daí também? Mas eu também penso assim, qualquer funcionário pode sofrer esse acidente, lógico, não é? Isso é verdade. Então, assim, na verdade, vou falar um pouquinho do que a gente oferece, né? Quando essa pessoa com PCD ela é contratada, é feito todo um acompanhamento, do começo da contratação até a finalização da contratação e o acompanhamento com a terapeuta ocupacional, né? Então, e aí o que nós oferecemos como equipe técnica palestras de conscientização, porque quem está recebendo essa pessoa com deficiência precisa conhecer um pouquinho o que é deficiência, né? Então, a gente tenta diminuir um pouco isso, né? E visibilidade, a gente precisa dar visibilidade e o grande desafio é fazer com que as empresas se conscientizem disso, né?
dessa oportunidade, porque eles buscam isso, né? Nós estamos aí dando um norte para eles, um caminho para eles, né? E, enfim, que as empresas se conscientizem que pessoas com deficiência, com autismo ou com deficiências ocultas, né? Que agora também. Então, nós temos que fazer com que as empresas se conscientizem que eles vão trabalhar no tempo deles, talvez mais lento, como a Vi falou, mas eles vão conseguir executar. Isso é legal. Tá? E como é que a psicologia entra aí? Como é que vocês fazem esse trabalho? Porque vou falar para você, viu? Você tem que dar um rebolado, né? Porque tem que chegar ali, né? Convencer, né? O RH, não sei se é o RH, o dono da empresa, tirar as dúvidas. Depois tem esse trabalho também de acompanhamento, como ela falou aqui agora. Tem esse processo também do deficiente que entrou no mercado, ele também está no processo de adaptação dele. Exato. Né? Tem que acompanhá-lo também para ver se ele está se sentindo bem. Uhum. Tem bullying? Sofrem bullying? Sofrem sim. Eu digo assim que o melhor é o acompanhamento que começa logo na infância, né? É você trabalhar a família para que essa família entender que essa criança ela vai crescer. Então, quanto mais autonomia essa família conseguir dar para a criança ainda enquanto criança, dar autonomia enquanto criança ainda, a família, assim, deixa a criança, vai aprender a amarrar o tênis, vai com dificuldade, mas vai aprender a usar o garfo e a faca, mas vai aprender. Né? Algumas não, mas outras sim, né? Vamos aprender a andar de ônibus, né? Vamos aprender a ir no supermercado comprar um pão, um leite, como voltar para casa, né? Aí depois vamos incentivar essa família a que essa criança, esse adolescente trabalhe, vá para a escola, e depois ensinar essa pessoa que assim, antes dela ser, ela é deficiente, mas assim, ela é uma pessoa antes. Então, trabalhar a autoestima, né, desse adolescente, porque conforme ele vai se entendendo pessoa, aí vem as diferenças, o colega que faz uma brincadeira, o bullying. Então, assim, para que aquilo não mexa com a autoestima dele. Então, a psicóloga entra, né, para trabalhar isso, que você também é importante, que você também tem habilidades, que você também tem coisas boas para apresentar para a sociedade, né? Aí também pode entrar dentro do curso de preparação, na escola, ou mesmo no processo terapêutico, depois na empresa, mostrando para o RH e para os funcionários com que ele vai trabalhar, né, que o colega de trabalho, por ser deficiente, ele também tem os mesmos desejos que você, também tem as mesmas vontades, né? Ele vai ficar triste se você fizer uma piada. O deficiente intelectual, ele tem dificuldade de entender uma piada. Às vezes você faz uma brincadeira, ele vai ficar chateado, ele vai se zangar, porque ele não entendeu aquela brincadeira. Então, assim, vamos brincar de uma outra forma. Então, a gente ensina tudo isso, né? Então, acho que o papel da psicologia é fundamental, né? Olha aí, tá vendo? Tem toda uma adaptação de todos nós. Gente, olha, uma forma de capacitar um profissional, seja ele uma pessoa com deficiência ou não, é através de estudo. E é com este objetivo que a APAE de Santa Catarina promove um curso profissionalizante de panificação. Vamos ver. Aqui no Centro de Qualificação Profissional da Obra Coping, eles chegaram empolgados para o primeiro dia de aula. E logo já colocaram a mão na massa, bem literalmente. E super animados com as possibilidades. A gente vai aprender a fazer comida boa, fazer várias coisas boas, né? Por exemplo, assim, um pão, um bolinho, muitas coisas boas. O curso de panificação ficou parado por um tempo depois da primeira turma formada em 2019 e a suspensão das atividades por causa da pandemia da Covid-19. Esse curso é um curso que a gente retomou ele,
Tá? É uma parceria que a gente tem junto com a Pamplona Alimentos, a APAI de Rio do Sul e a Obra Coping, né? Então, o Pamplona auxilia com toda a parte de alimentação, a gente com a parte técnica do professor, a Coping com o local e a APAI com os alunos. É um curso de qualificação profissional, no final vai ter toda a sua certificação e é importante para nós essa inclusão, né, da pessoa com deficiência, a inclusão dela no mundo do trabalho e nada melhor do que capacitar eles, qualificar para eles estar aptos ao mundo do trabalho. O que eu vou passar para eles vai ser, eu vou sempre acompanhar sobre o interesse deles, qual a receita que mais chama atenção para eles, né? Seja doce, seja salgado, seja pães, né? Vamos trabalhar em cima da melhoria para eles. É um orgulho trabalhar com eles porque saiam bem, né? Então eu gosto bastante de trabalhar com eles, já trabalhei outras vezes, volto de novo agora esse ano, vamos com força total. Estou bem feliz porque daí assim, aqui na APAI a gente aprende muita coisa boa. Olha que bacana, né? Que bonito esse trabalho que eles desenvolvem, né? Uma panificadora ali, dando qualificação para eles. Vocês têm esse trabalho aqui ou não? Não, infelizmente né? não. Infelizmente. Queria ter, mas não temos. Aí lanço mais um desafio, né? Aqui no ar para quem está nos assistindo. Nossa, quem quiser. Entrar em contato com a APAI de Valinhos, gente, para a gente poder fazer esse trabalho também aqui, sem dúvida, né? Desenvolver esse trabalho muito importante. Com eles, né? Uma bela parceria seria, né? Seria uma bela parceria. E como garantir aí o acesso, né? Que as pessoas com deficiência intelectual tenham acesso a oportunidades de emprego adequadas às suas habilidades e necessidades específicas? Como é que a gente pode fazer isso? Porque aqui a gente viu que estão desenvolvendo um trabalho aí de planificação, né? Eu acho que seria interessante, assim, as empresas poderem mapear os seus funcionários, né? Assim, eu tenho funcionários PCD na minha empresa, né? Quais deficiências eles têm, né? Assim, o que eu posso fazer para ajudá-los, assim, adaptar a minha empresa às necessidades que eles têm, né? Fazer um processo seletivo diferente para poder incluir essas pessoas PCD, adaptar as vagas, né? Conversar com as instituições que trabalham com os PCDs na cidade, fazer as parcerias, né? Eu acho interessante isso, porque aí eles conversando com as instituições que trabalham com os PCDs, fazendo essas parcerias, eles vão poder fazer as vagas, os atributos da vaga de acordo com as características desses PCDs, né? Abrir mais oportunidades. Eu acho que o primordial é conhecer, né? Conhecê-los, criar os cursos profissionalizantes para esses PCDs, né? E quais as vantagens de um PCD na empresa? O que traz de benefício para uma empresa? Vamos lá, vamos entender. Assim, eu acho que desculpa, atender... Opa, desculpa, gente. Vai lá. Eu acho que atender, assim, fazer parte de uma responsabilidade social, né? Eu acho que essa é a grande vantagem. A gente discutia isso ontem, né? Qual é a vantagem? Nós paramos e qual é a vantagem? Ele fazer parte dessa responsabilidade social, né? Ele não precisa fazer parte, atender a uma lei de cotas. Não é ele, nós também. Sim. Né? Exatamente. Não é criar a divisão, né? Sim. Mas a união. Vamos incluir. Incluir divergências, né? A gente está aí vivendo num mundo, né, de diversidade, que está fazendo parte da nossa vida. Faz parte do nosso dia a dia. Não tem incentivo fiscal, por exemplo. Não tem. Eu vou contratar porque eu vou ter vantagem nisso. Não. Você vai ter... desconto aí no imposto de renda. Eu acho que a maior vantagem é você fazer parte dessa responsabilidade social, de você poder inserir, né? De você poder contribuir com essas pessoas que muitas vezes são excluídas, né? Ficam aí às margens, né? Isso, sou assistente social mais de 20 anos, não se falava, quando saiu a lei, né? A lei brasileira da pessoa com deficiência, não se falava em inclusão,
né? Essas pessoas com deficiência, muitas vezes, ficavam trancadas dentro da sua casa, né? Ficavam trancadas, amarradas em mesas, porque as famílias, por falta de conhecimento, não sabiam lidar com essas pessoas. Vários casos, até a mídia divulgou isso, né? Muitos casos. De crianças ficavam em casa amarrado, preso numa corrente. Isso. Por quê? Porque eles não conseguiam lidar com essa diferença, né, Vi? Então, assim, isso acontecia uns 20 anos atrás, mas ressalvo que ainda às vezes acontece, né? Que a gente vê na mídia. Mas eu acho que é um grande avanço, gente. Nós estamos, assim, colhendo frutos, né? Passos de formiguinha, ainda. Precisamos ainda avançar mais. Mas, assim, do que era, hoje, quando a gente vê o Elton, né? Com toda essa desmontura falando, a gente fica muito feliz. Que legal. Né? Enfim, eu acho... Uma vitória, né? Uma vitória. Uma vitória, mas com certeza. Mas é criar empatia, né? Com as pessoas, né? Com eles e os outros que estão trabalhando. Enfim, tá junto, entender que isso faz parte do processo de nós, seres humanos. Né? E sempre pensar, né? Que marca nós vamos deixar na vida dessas pessoas? Exatamente né? isso. É isso aí que a gente começou falando isso no programa. E a gente está chegando até o final do programa aqui e acho que essa é a grande mensagem que a gente pode deixar para a Ação Nacional de hoje, né? Sim. O que nós estamos deixando na vida das pessoas? Que marca nós estamos deixando diante de tudo isso? Quem quiser conhecer esse projeto, quem se interessou por isso, você que está empresário nos assistindo, ou você que trabalha no RH de uma empresa e quer conhecer mais sobre esse trabalho, como é que faz? Pode entrar em contato com a gente, né? O DDD é 19 3303 4500. Pode entrar em contato com a Alessandra, com a Viviane, né? Com a nossa coordenadora Andréia, que é a coordenadora da assistência. Ou através do e-mail também. Ou através do e-mail. Que é o asocial@paidevalinhos.org.br. Está aparecendo aí no seu vídeo, vocês estão vendo. É só ligar lá ou então mandar um e-mail e conversar com as duas mestras que estão aqui com a gente hoje. E convidamos, né, vocês a visitarem também o Instagram da APAI, Facebook da APAI. Tá bom? É só procurar lá, Pai Valinhos, tranquilo. Exatamente. Exatamente. Gente, gratidão por vocês duas estarem aqui. Deu uma aula para mim e para toda a equipe que está acompanhando aqui hoje o programa. O prazer é nosso. A gente ficou muito feliz com o convite. E obrigado, gente. Gratidão a você e a vocês de casa que nos acompanharam até este momento. Nosso muito obrigado. A gente volta na semana que vem com mais um assunto a ser discutido aqui para você. Até lá.